Eu tenho visto por aí pessoas dizerem que existem músicas que são de Deus e músicas que não são de Deus. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te explicar por que isso na verdade não existe. Afinal de contas, existem músicas que harmonizam com o nosso interior e músicas que não harmonizam. Por exemplo, é muito comum ver pessoas por aí que dizem que tem músicas que são do diabo porque fazem elas ficarem deprimidas e músicas que fazem que elas se tornem mais agressivas ou então mais sensuais. Mas pensa comigo, meu irmão, se Jesus disse que não é aquilo que vem de fora que contamina o homem, mas sim aquilo que vem de dentro, que vem do nosso coração e sai pela nossa boca. E isso sim pode nos contaminar, aquilo que declaramos da boca para fora. Então, por que temos tido tanto medo com relação a músicas que são diferentes daquilo que a gente considera como músicas boas ou músicas santas? E eu sei que você pode estar pensando por aí que na verdade eu estou sendo muito superficial, porque na verdade existe sim música que é feita com aquela finalidade, meio de perverter algum princípio espiritual, e eu não nego isso. Na verdade eu já preguei muito a respeito disso. A diferença é que eu evoluí. Antigamente, quando eu comecei a me envolver com esse povo que é mais de linha pentecostal, em que tem um monte de coisa que é de Deus e outras coisas são do diabo, não toque nisso, não faça aquilo, não se vista dessa maneira, enfim, eu comecei a ficar um pouco paranoico com algumas coisas que na minha cabeça eu comecei a achar que não era de Deus. Inclusive muitas coisas que eu tinha, ou eu joguei fora, ou eu dei, ou eu simplesmente queimei. Isso porque de fato algumas coisas que eu ouvia serviam como gatilhos para me trazer de volta a alguma coisa que tinha acontecido no meu passado, de uma vida que não consistia de uma vida com Deus. Isso naturalmente poderia ser algum tipo de portal, algum tipo de regressão que a gente faz para situações onde a gente costumava viver uma vida cheia de paixões e guiadas pelos nossos instintos e não de acordo com a palavra de Deus. E entenda comigo, meu irmão, eu muitas vezes disse para as pessoas: oh, essa música não é de Deus, isso que vocês pensam que é de Deus não é por causa disso, daquilo, e a gente começa a separar coisas que aparentemente são santas e profanas, sabe, como se fossem classificações que servem para mim e portanto tem que servir para todo mundo também. Mas a gente sabe que não funciona dessa maneira. Tem pessoas que nem são sensíveis à música. Você pode tocar qualquer tipo de música para ela, ela vai achar que aquilo é um barulho, ela não está afim, porque ela gosta só de ler ou ela gosta só de assistir um programa de TV. Ela não tem essa conexão tão forte com música, que talvez para mim, por despertar gatilhos que eu tinha desde a minha adolescência ou infância, isso me trazia realmente de volta alguma coisa que naquele momento talvez não tivesse me feito bem. Isso trazia para mim algum tipo de contaminação, mas não é porque a profanação estava fora, mas sim porque ela estava dentro de mim. Eu vou dar um exemplo para vocês do nível de loucura que eu tinha com relação a essa coisa de querer ficar separando demais as coisas, que no fundo não deixa de ser uma coisa de querer julgar mesmo, né, as pessoas. Por exemplo, existe um autor, um compositor chamado Leonard Cohen, e ele compõe uma música que parece realmente um louvor. E muitas pessoas cantam ela como se fosse um louvor, mas se você reparar bem na letra, parece uma letra satanista, onde ele narra, por exemplo, que Davi ouviu um acorde secreto e ele pergunta, né? Você sabe do que se trata essa música, né? Ele começa a fazer perguntas como se estivesse dialogando com a pessoa que está ouvindo a música, mas na verdade ele não está levando as pessoas para um aleluia de louvor a Deus. Aparentemente na música ele fala a respeito de um aleluia que é dado porque, por exemplo, Davi viu a mulher se banhando lá e supostamente essa mulher arrancou dos lábios de Davi o aleluia. Arrancou tanto no sentido negativo dele perder a força que ele tinha de Deus, coisa que é representada ali pelo cabelo ser cortado, fazendo referência também a Sansão. Quer dizer, a música ela narra momentos em que os servos de Deus tiveram a sua queda. Mas o que é muito maluco é que as pessoas não pensam naquilo que elas estão cantando, elas ficam reproduzindo essa letra da boca para fora, como se fosse realmente um louvor dado a Deus. Mas aparentemente quem canta esse aleluia é o inimigo que retira
a posição espiritual dos servos de Deus que tiveram um chamado constituído por Deus. E eu me lembro que eu brigava muito com as pessoas nesse sentido de falar: meu, vocês estão cantando essa música, mas vocês não sabem qual é a raiz dela. E idem com relação a diversas músicas que a gente vê por aí, que são músicas neopentecostais, no sentido de atrair glória para os bens materiais, sabe aquela coisa de você falar que a minha vitória chegou e aí que as pessoas que falavam mal de você se ferraram, então agora que você que está por cima, sabe aquela coisa competitiva? Então aparentemente era para ser um hino de louvor e parece que é um hino de guerra muito semelhante ao que a gente vê por aí nas torcidas de futebol, só que falando só menos palavrão. E quando eu comecei a ter discernimento espiritual a respeito das letras e das intenções que estavam por trás das músicas, isso me levou a um choque e começar a separar coisas que eu falava: isso aqui não é de Deus, mas isso aqui sim é de Deus, então eu vou cantar só essas músicas e deixar aquelas de lado. E por muitos anos eu vivi dessa maneira, porque na verdade quem não estava liberto do sistema fonográfico era eu, e não as pessoas que ouviam as músicas. Eu precisava dessa libertação, a ponto de que hoje, muito provavelmente, todas essas músicas a qual eu falava que eram músicas ruins, eu hoje posso ouvir, posso tocar e até cantar elas, porque eu consigo trazer para todas essas músicas um sentido espiritual, ou mesmo ministrar uma palavra antes ou depois da música para trazer à tona um princípio espiritual que realmente seja alguma coisa que vai nos trazer edificação e não destruição. E eu sei que muita gente por aí pode estar pensando que eu estou gravando esse vídeo só para me justificar porque eu tenho cantado algumas músicas esquisitas que as pessoas me pedem. Mas a verdade é que eu estou cagando para a opinião das pessoas. Mas só para ilustrar um exemplo, o Jimmy pediu para eu cantar com a banda dele, recentemente, num sarau musical, que o Open Maker mesmo estava organizando, a música Pet Sematary, dos Ramones, né? Que é uma música meio fúnebre e tal, em que a banda declara coisas do tipo, traduzindo para o português: eu não quero ser enterrado num cemitério de animais porque eu não quero viver minha vida de novo, porque era aquele cemitério, de acordo com o filme, pelo menos, fazia com que todo mundo que fosse enterrado nele ressuscitasse e virasse tipo um zumbi, um bicho demoníaco. E aí, meu irmão, eu fiquei pensando assim: cara, os caras me pediram para cantar essa música e eu realmente não tenho vontade de ser enterrado no cemitério de animais, e muito menos de viver a minha vida, ou ainda a minha velha vida de novo, porque eu já tenho uma nova vida com Deus, que supostamente deveria ser uma vida eterna. Então eu não quero, né, voltar a ter aquela vida que eu tinha. Então eu cantei a música nessa inspiração, sabe? Então para mim ela fez muito sentido. Talvez para uma pessoa que estivesse ouvindo fosse simplesmente alguma coisa engraçadinha, mas para mim houve um sentido espiritual. E foi uma coisa que me edificou, sabe? Mesmo cantando uma música, sabe, de linha meio que parece de filme de terror. Na verdade é uma música de terror. Então, eu não sei se você já percebeu, porque a gente pode ter uma evolução espiritual com todas essas músicas. Recentemente eu vi um compositor também falando que ele tinha composto um louvor e tal, que pediram para ele transformar numa música sertaneja e tal, e ele começou a cantar como música sertaneja, e as pessoas gostaram da música, porque acharam que ele estava se referindo a alguma amada, alguma coisa assim, né, e cantando a respeito de alguma paixão. Mas ele explica que, na verdade, a origem da música veio de um relacionamento que ele tinha com Deus. Então isso é muito interessante, porque muitas pessoas elas vão cantar músicas espirituais, só que com a intenção carnal. E vice-versa, a gente também pode pegar uma música carnal e cantá-la como se ela fosse espiritual, porque não é aquilo que vem de fora que nos contamina, pelo menos é de acordo com o que Jesus disse. Há quem diga o contrário, mas eu prefiro seguir o que Jesus disse ao invés de seguir esses pastorzinhos que aparecem por aí. E eu tenho visto um movimento interessante também de compositores que têm se aproximado aqui desse estúdio comunitário do Open Maker, que tem trazido canções para expressar sentimentos que são muito difíceis de serem curados. Então, essas pessoas passaram por situações traumáticas e a maneira que elas encontraram de falar a respeito disso é criar uma letra e cantar essa letra publicamente, coisa que não é muito diferente, por exemplo, como a gente vê Davi ali no Salmo 51,
escrevendo a respeito dos próprios pecados e colocando na parede do templo para que todo mundo leia. Inclusive está hoje redigido naquilo que é chamado de Bíblia, supostamente o livro mais vendido em toda a história. Então, todos os pecados de Davi ficaram relatados para serem cantados. E há quem diga que isso é uma homenagem à ação de pecar, mas na verdade Davi o fez com a intenção de colocar a sua vida na luz, de se arrepender daquilo que ele fez e não de incentivar as más obras. E por isso que eu estou te falando, irmão, tudo depende de como você vê, como você ouve, que é aquilo que Jesus disse diversas vezes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou como mesmo Jesus disse que algumas parábolas foram redigidas para aqueles que não puderem ver, que continuem não vendo absolutamente nada, que não entendam. Quer dizer, Jesus não é democrático no sentido de revelar as coisas para todo mundo. A revelação vai chegar para quem ele quer permitir que essa revelação chegue, ou para quem pelo menos buscar saber aquilo que ele disse, para quem procurar entender realmente qual é a essência dos princípios da palavra dele. E outra coisa interessante com relação às músicas é que existem algumas delas que são criadas primeiramente uma sequência de acordes ou uma melodia, para que depois a letra entre sobre ela. E a gente nunca sabe exatamente de onde veio aquela sequência de acordes. Eu conheço muitas pessoas que compuseram louvores a partir de sequências de acordes que elas já tinham prontas na vida que elas tinham no mundo. E aí elas pegaram isso e simplesmente colocaram letras espirituais. E aí como é que fica, né, meu irmão? Se a parte musical, a parte fonográfica, vamos dizer assim, ela foi criada primeiro do que a letra, aí a gente vai dizer que essa música é espiritual porque a letra é espiritual. Então, se a base dela realmente não é... E a verdade é que a gente nunca sabe exatamente o que se passou na cabeça do compositor, porque pode ser, inclusive, que ele não estava falando a verdade. Por isso que o que resta é sabermos sobre o que nós estamos harmonizando. Quer dizer, que tenhamos autoconhecimento para saber se dentro dessa música eu estou harmonizando com a intenção que ela está passando ou não, ou se eu tenho a capacidade criativa ou uma capacidade espiritual de transformar o mal em bem, atributo que é dado inclusive para Deus, ele que transforma a maldição em bênção. E um outro exemplo que a gente poderia citar é a relação nossa com a bebida, que é parecido com a questão da música. Se eu já fui uma pessoa viciada em música, quando eu escutar a música de novo, isso pode ser um problema para mim, porque eu posso ficar um pouquinho obcecado, um pouquinho paranoico por ela, da mesma maneira como uma pessoa que era alcoólatra. E essa pessoa voltou a ter algum tipo de contato com a bebida. Agora, uma pessoa que não teve esse passado, pode ser que não aconteça nada com ela. E aí eu vou dar um exemplo para você. Algumas vezes eu já experimentei. E já tomei mesmo, e aqui em casa a gente tinha o costume às vezes de tomar até uma santa ceia com um vinho alcoólico, que muito provavelmente era o que Jesus consumia no primeiro século, né? Quando ele transforma ali a água em vinho naquele casamento, é claro que aquilo era um vinho alcoólico. E eu vou falar para você, meu irmão, não é porque eu tomava um vinho alcoólico que aquilo me tirava de mim mesmo, ou me levava para algum tipo de passado ruim, ou me dava vontade de ficar viciado nisso. Eu nunca tive problema com isso. Então, se me derem alguma coisa para eu tomar hoje, eu vou achar gostoso ou vou achar ruim. Tem bebida que eu nem gosto de tomar, cerveja, por exemplo, eu nunca gostei. Mas se eu tiver com sede e for tomar, eu também não me incomodo e tomo. Isso não me afeta em absolutamente nada na minha vida espiritual. Isso é um exemplo de uma pessoa que não tem essas referências ruins com relação às bebidas alcoólicas. Como existem por aí pessoas que não têm referências ruins necessariamente com a música. Então, por isso que para ela, ela vai ser muito mais imune a esse tipo de ação, de ser atacada espiritualmente por algum demônio, supostamente, do que uma pessoa que não tem, né, essa bagagem histórica. E eu estou usando esse exemplo de propósito, irmão, porque muitas pessoas aqui no Brasil têm problema com álcool. Eu não tenho, nunca sequer fiquei bêbado na vida e nunca tive vontade de beber muito. Então, para mim é uma coisa que não me atinge em absolutamente nada. Nunca tive vontade de ficar bebendo até cair ou beber simplesmente para socializar.
Para mim isso não faz o menor sentido. Eu acho que eu me acostumei, principalmente nos dias de hoje, a viver assim, levado pela brisa do Espírito Santo. Então, para mim, qualquer outro tipo de coisa é fraquinho demais. Acho que a presença de Deus tornou uma coisa tão mais intensa na minha vida que não faz muito sentido isso. Mesmo a questão da música, né, a qual eu me viciei muito quando eu era jovem, hoje parece uma coisa meio fraquinha demais, superficial demais, perto da gente se encher da presença de Deus. E essa mesma questão de querer demonizar a música, ou demonizar a bebida, ou demonizar a televisão, que tem gente que no passado que dizia que era proibido assistir TV porque era do diabo, tem gente também que demoniza espaços, quer dizer, na cabeça deles existe um lugar certo para se adorar a Deus. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, sobre será que existe um lugar certo para a gente adorar a Deus, um lugar certo para congregarmos, então dá uma olhada nessa palavra aqui que eu já gravei a respeito desse assunto e a gente se vê então nos próximos vídeos. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!